uma grande responsabilidade estar aqui nessa noite. Só o Senhor sabe a indignação que Ele tem falado muito forte no meu coração acerca dessa palavra, uma palavra de confronto, uma palavra que o Senhor tem incomodado muito o meu coração acerca dessa geração, acerca da igreja atual. E o Senhor, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão extraordinário que Ele tem nos dado graça. Eu agradeço a Ele pelo privilégio de nós estarmos aqui. Antes da gente iniciar, vamos curvar a nossa cabeça, vamos estar orando. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este momento, por essa oportunidade, Pai, de estar escutando a Sua palavra, Senhor Jesus. O Senhor venha capacitar o Seu servo aqui, Pai, para que possa pregar a Sua palavra com autoridade, com intrepidez, que venha ministrar a Sua igreja, Pai, aquilo que ela precisa ouvir, Pai, venha ministrar o alimento puro e verdadeiro, Pai, não aquele alimento do diabo, Pai, aquele alimento dos falsos profetas, mas o alimento do Evangelho puro, Pai, em nome de Jesus. O Senhor venha tocar os corações, Pai, venha impactar cada um, Pai, que vai estar escutando essa mensagem, onde quer que esteja, Pai. No nome do Senhor Jesus é que pedimos, Pai, e que o inimigo não roube essa semente, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Irmãos, como vocês podem ver aí, o Senhor ministrou no meu coração algo sobre santidade nesse começo de ano. O que adianta a gente falar 12 dias de oração, 12 dias de jejum para 12 meses de vitória? Irmãos, nós não precisamos disso. Nós temos Jesus. Jesus já venceu lá na cruz. Ele é a nossa vitória. Nós não precisamos fazer malabarismo, não precisamos ficar inventando. Ele já nos deu a vitória. Só que o Senhor tem ministrado algo muito forte no meu coração. Hoje em dia, os bancos estão cheios, as pessoas estão vindo ao culto, mas muitas pessoas estão caminhando para o inferno. Mesmo vindo na igreja, mesmo vindo aos cultos, estão caminhando para o inferno. E o Senhor ministrou algo no meu coração sobre santidade. Muitas pessoas confundem que Deus ele é amoroso, Deus ele é misericordioso, mas Ele também é justo. Ele é fogo consumidor, como está escrito ali. E essa passagem que o Senhor ministrou ao meu coração, para a gente iniciar, está lá em 1 Pedro, onde a gente vai trabalhar bastante nesse livro de Pedro. Amém? Abram para mim em 1 Pedro, versículo 1, do verso 15 ao 16. Diz da seguinte forma: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Amém. Irmãos, algo que me chamou a atenção nessa palavra aqui é o verso que diz: sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. Mas o que me chamou ainda mais a atenção do que isso é o primeiro: como é santo aquele que vos chamou. Amém. O Senhor ministrou no meu coração algo extraordinário. Para nós, primeiramente, vivermos uma vida em santidade, uma vida em obediência, a gente tem que entender quem é o nosso Deus, o que o nosso Deus exige de nós, qual é o caráter do nosso Deus. E aqui o Senhor ministrou ao meu coração 5 atributos que Pedro revela sobre o Pai. Primeiro, misericordioso. Ele é tão misericordioso porque Ele nos escolheu. Se nós estamos aqui, não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente é merecedor. A gente é falho, a gente é pecador, a gente merece o inferno. Isaías diz que as nossas obras são como trapos de imundície. Nós não merecemos nada. Nós somos falhos, nós merecemos condenação. Mas estamos aqui pela misericórdia do Senhor. E Deus é um Deus zeloso. O segundo atributo. Zeloso significa o que? Se nós formos ver, é um Deus que é ciumento. É um Deus que não admite os seus filhos tendo prazer em outras coisas, tendo prazer nas coisas do mundo, tendo prazer no pecado. Nosso Deus é um Deus zeloso. Terceiro, Deus onisciente. A gente pode pensar que a gente pode enganar o nosso pai, a nossa mãe, enganar a nossa mulher, a gente pode enganar o nosso marido, mas não, Deus ele é onisciente. Amém. Onisciente, que sabe tudo o que acontece. Quando você peca lá no secreto, você acha que ninguém está vendo, o Senhor está vendo. Ele conhece o seu coração. Quando você cobiça com os seus olhos uma mulher, você já está adulterando. A palavra do Senhor diz: Ele sabe tudo que a gente passa na nossa mente. Deus, Ele é onisciente. Quarto, Ele é todo poderoso. E é nele que nós vamos ter a vitória sobre o pecado. Nós vamos ter a vitória sobre a iniquidade. É no Senhor Jesus, no Deus Todo-Poderoso. Não é
na nossa própria capacidade, não é o tanto que a gente é bom nos dons, não. É no Senhor Jesus, Ele que é o Todo-Poderoso. E segundo, para a gente finalizar, o quinto atributo, Ele é justo, Ele é fogo consumidor. Ele nos ama, mas Ele abomina o pecado, Ele abomina a nossa iniquidade, Ele abomina as nossas obras más. E essa é a primeira coisa para a gente discernir. E algo que o Senhor ministrou no meu coração também. Como que nós vamos andar em santidade e em obediência? Muitas pessoas se enganam pensar que você andar em obediência é você fazer certos tipos de coisas. E o Senhor ministrou no meu coração. O que não é andar em santidade? Primeiro, você se emocionar na presença de Deus. Isso não é um sinal de santidade. Muitas pessoas se iludem. Eu pulo na presença de Deus, eu choro na presença de Deus, mas isso não é um sinal de santidade. Segunda coisa, você vir aos cultos todo domingo, isso não é um sinal de santidade, isso não é um sinal de obediência. Sim, nós temos que vir no culto, isso é necessário, é o mínimo que a gente pode fazer, mas não é um sinal de santidade. E terceiro, muitas pessoas hoje em dia têm vivido o evangelho água com açúcar, vivido o evangelho de ilusão. Vêm no culto, tiram foto, postam no Instagram com um versículo e acham que já estão vivendo em santidade. Eu afirmo para vocês, quem está fazendo isso, mas não está vivendo em obediência, está caminhando a passos largos para o inferno. Está caminhando a passos largos para a condenação, mesmo estando dentro da casa do Pai. E o que é santidade? O que o Senhor ministra no meu coração, o que é santidade? E aqui não é minha opinião, é que a palavra diz. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, do verso 1 ao 2. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais segundo os prazeres dos homens, os prazeres da carne, mas segundo a vontade de Deus. Irmãos, o que é santidade? Se a gente for buscar nas traduções, buscar no original, santidade é você viver uma vida em obediência ao Senhor Jesus, uma vida separada, uma vida exclusiva. O Senhor ministra no nosso coração aqui em Pedro que nós somos uma geração eleita, a gente é um povo exclusivo de Deus, e quem é um povo exclusivo, ele não pode fazer as mesmas coisas que o mundo faz, ele não pode fazer as mesmas coisas que o pecado oferece, que os seus amigos fazem, que as pessoas do seu trabalho fazem. Você não pode pensar como o mundo pensa, você não pode viver como o mundo vive, você tem que viver uma vida separada, uma vida de obediência. Isso que é santidade. Santidade não é emoção, santidade não é sentimento. Santidade é mudança de atitude. Você tem certeza que quando você é salvo, não é quando você apenas fala ou repete uma oração, mas você tem certeza que você é salvo é através da sua mudança de vida. Se de fato o Senhor Jesus entrou em você e não apenas você falou da boca para fora, isso de fato ele vem em santidade. E algo que o Senhor ministra ao meu coração é o seguinte: nós jovens dos dias de hoje, nós temos visto, infelizmente, muitos jovens dentro da igreja vivendo como uma pessoa do mundo, bebendo, indo em festa. Vocês podem pensar muitos outros exemplos, por exemplo, desrespeitando pai e mãe, vendo site pornográfico na internet, fazendo sexo antes do casamento. Tudo isso tem sido normal dentro da igreja, tudo isso tem sido lícito, falado palavrão, desejado mal pelo próximo, cometendo adultério no coração, e pode citar muitos vários outros, mas o Senhor ele ministra no meu coração o seguinte: uma estratégia que nós podemos nos blindar contra isso, porque quem está fazendo isso e não se arrepende, ele está caminhando a passos largos no inferno. E algo que o Senhor ministra no meu coração é que muitas pessoas dentro da igreja estão habituadas a pecar. Habituados a pecar é o seguinte: por exemplo, eu estou aqui, eu vou errar em algum momento do meu dia. Nenhum de nós é santo, nenhum de nós somos perfeitos. Só que, por exemplo, eu pequei contra ele, vamos fazer de conta que eu desrespeitei ele. Se eu tenho o Espírito Santo, se eu estou vivendo em obediência, o Espírito Santo ele vai me incomodar e eu não vou mais pecar em paz. Um dos sinais que o Espírito Santo habita em você é que você não peca em paz. Eu vou lá e vou me reconciliar com ele, eu vou pedir perdão. Mas a partir do momento que eu estou habituado a pecar, hábito significa o quê? Quando você pratica certas práticas, você nem percebe mais, aquilo lá virou algo comum na sua vida, algo normal.
E muitos de nós dentro da igreja hoje temos vivido assim, hábitos pecaminosos na nossa vida, que a gente nem sabe mais que é pecado, mas nós fazemos, porque estamos habituados a pecar. Mas o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus justo, é fogo consumidor, e Ele vai consumir o pecado. Nós vamos chegar diante dele um dia, e Ele vai nos cobrar. Por que a gente não viveu em obediência? Por que a gente não viveu em santidade? A palavra do Senhor diz que a salvação é pela graça. Sim, é pela graça. Mas se você não perseverar em obediência, se você não perseverar em santidade, você é cortado da figueira, que é Jesus. Temos que viver em obediência. A palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 7, que pelos seus frutos vocês conhecerão uma árvore. Então, como pode nós, sendo uma boa árvore, darmos frutos maus, sermos desobedientes, sermos imorais, falarmos palavrão, fazemos as mesmas coisas que o mundo faz, viver uma vida de iniquidade, uma vida de religiosidade, achando que só vim para a igreja dia de domingo, só vim para a igreja dia de sábado no culto de jovens, achando que isso é sinal de obediência. Não é. Obediência é mudar de vida, é viver em santidade. O Senhor exige isso de nós. Ele quer que nós demos bons frutos. Muitos aqui vão chegar diante de Deus. O Senhor está ministrando no coração. A própria palavra diz: muitos chegarão naquele dia e dirão: Senhor, Senhor, profetizamos em seu nome, curamos em seu nome. Mas Ele dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais o mal, pois eu não vos conheço. Para você expulsar um demônio, para você curar alguém, você tem que ter uma fé, correto? Você tem que estar dentro da igreja. Mas dom que você prega, que você canta, isso não é sinal de santidade, isso não vem de você. Isso foi o Senhor que te deu. O Senhor quer de nós que nós demos bons frutos e obediência. E vocês sabem, quando uma árvore está dando fruto mal, a gente vê aonde que tem uma praga, aonde que está errando. Nós temos que ir e cortar. E o Senhor ministra uma palavra lá em Marcos, que diz o seguinte: se o teu olho te faz pecar, arranca-o e joga-o fora, porque é melhor entrares no reino dos céus com um olho só do que com os dois e ires para o inferno. O Senhor está falando para nós hoje: vamos cortar o pecado da nossa vida, vamos cortar a iniquidade. O Senhor está nos chamando para a santidade, irmãos, para a obediência. Não é tempo da gente ficar brincando com a palavra de Deus, não é tempo da gente buscar as coisas do mundo. Isso aqui é passageiro, irmãos. Jesus vai voltar. A palavra diz que o reino de Deus será como nos dias de Noé, a vinda dele, melhor dizendo. E quantos que foram salvos? Apenas 8. Vão ser muitos poucos, irmãos, que vão ser salvos. Muito pouco. Não vão ser todos. Não significa que você vem na igreja que você vai ser salvo. Vai ser salvo somente aquele que faz a vontade do Pai, somente aquele que vive em obediência. E o Senhor ministra no meu coração o seguinte: que nós devemos nos armar. E o que significa a palavra armar? Se preparar, você ter uma disposição, você está preparado para aquilo. E o Senhor diz o seguinte: esteja preparado, tenha o mesmo sentimento que Jesus, como diz aqui no verso 1 do capítulo 4. Que Cristo padeceu por nós na carne. Armai-nos também com este pensamento. Mas aí, que pensamento? A gente aprende o quê? Irmãos, nessa vida, se a gente está sendo bendito pelas pessoas, se a gente está sendo agradável às pessoas, se nós estamos caminhando na mesma direção que elas, se a gente não está sendo confrontado, se a gente não está sendo maldito por elas, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Porque o Senhor Jesus foi humilhado, o Senhor Jesus foi insultado. Por que nós não seríamos? Nós somos melhores do que Ele? Não somos. Se a gente está caminhando na mesma direção que uma pessoa, a gente não está fazendo diferença. Mas a partir do momento que a gente caminha em direção oposta, isso vai colidir. E o Senhor diz: um sinal que nós estamos vivendo em obediência é que o mundo vai nos odiar. As pessoas vão nos criticar, as pessoas vão nos insultar por nós sermos filhos dele. Mas se nós estamos vivendo uma vida de conformidade com o mundo, as pessoas vão gostar de nós, as pessoas vão querer estar do nosso lado, as pessoas que não são crentes, eu digo, vão se conformar. Mas o Senhor diz: arme-se deste mesmo pensamento. A palavra diz que é uma honra nós sofrermos pela causa de Cristo. O que é nós sofrermos por Cristo? A palavra diz: é você negar a sua carne, é você de fato colocar ela como escravo. Você não está com vontade de orar? Você vai orar. Está com vontade de ler a Bíblia? Você vai ler. Você está com vontade de ir para o culto? Você vai vir. Isso que é você matar a sua carne, você sofrer por Cristo, você desagradar as pessoas, você ser humilhado.
maldito pelo mundo, isso é sofrer por Cristo. Porque a palavra do Senhor diz: procuro eu a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Procuro a aprovação de Deus. E quem quer ser amigo de Deus vai ser inimigo do mundo. Então busquem a aprovação de Deus. Independente do que as pessoas vão falar, independente do que as pessoas vão dizer, busquem a aprovação do Pai. E por que a gente deve sofrer por Cristo? Por que nós devemos buscar esse sofrimento, mesmo no mundo tão materialista que a gente vive, um mundo que a gente só olha para o próprio umbigo? Essa é a realidade. Nós, dentro da igreja, deveríamos ser aqueles que olham para fora, olham para os que estão perdidos, os que estão afastados do Senhor, aqueles que estão desviados, mas a verdade é que a gente só olha para o nosso próprio umbigo, a gente só olha para nós mesmos, porque a gente está buscando um evangelho de conforto, não é um evangelho de confronto, que a gente está servindo o nosso próximo, a gente está servindo a nós mesmos. A gente não está olhando para o nosso próximo, a gente só olha para a nossa família, a gente só olha para quem está do nosso lado, quem vai nos ajudar. Mas às vezes aquele que está caindo na calçada, a gente não ajuda. Aquele que está perdido no trabalho, a gente não prega, a gente só pensa em nós mesmos. A gente acha que por nós estamos salvos já é o suficiente, mas isso não é o suficiente, irmãos. Não é o suficiente, o Senhor nos chama para pregarmos o Evangelho. Essa é a nossa missão. Temos que cantar, temos que ler a Bíblia, mas a nossa missão é pregar o Evangelho, é falar do amor dele. E para nós pregarmos, a gente vai ser odiado. Eu posso contar aqui alguns testemunhos, meu tio vai até confirmar. Muitas das vezes, por pregar a palavra, eu já fui humilhado, eu já fui zombado de todas as formas. Quase nunca eu fui assim, bendito pelas pessoas. Mas eu afirmo para vocês que vale a pena você ver uma alma se rendendo ao Senhor Jesus. Vale a pena você ver uma alma sendo ganha. Isso, a palavra diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então perseverem. Se vocês forem humilhados, perseverem. Se vocês forem malditos, perseverem. Sejam obedientes, porque Jesus sofreu. Se nós sofrermos, nós seremos bem-aventurados. O que nos motiva tudo isso, todo o sofrimento que a gente passa nessa terra, todas as lutas, todas as renúncias que a gente faz, o que nos motiva está lá em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 9, que diz o seguinte: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das nossas almas. Irmãos, tudo aquilo que a gente está fazendo, culto, a gente trabalha, a gente cuida dos nossos filhos, tudo que a gente faz tem um só único objetivo: a salvação das nossas almas. Mas se nesse momento agora nós chegarmos diante do Pai, diante do Senhor Jesus, será que nós seríamos falado, vindo de Jesus: apartai-vos de mim? Ou entre, servo bom e fiel? Qual tem sido as nossas obras? Nós temos olhado apenas para nós mesmos, apenas para a nossa família, ou temos olhado para os perdidos? Aqueles que estão presos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão nas ruas, que ninguém dá moral, que todos falam que são vagabundos? Ou nós estamos olhando apenas para nós mesmos? Jesus vai chegar um dia e vai separar os bodes da ovelha. Ele vai colocar as ovelhas para um lado e os bodes para o outro, e vai dizer para os bodes: vocês não me visitaram quando estive enfermo, vocês não me visitaram quando estive preso, vocês não cuidaram de mim quando estive doente. Mas ele vai dizer o seguinte, os bodes: Senhor, quando tivemos assim e não fizemos isso? Ele vai dizer: quando vocês deixaram de fazer para qualquer um desses pequeninos, ou seja, cada uma dessas pessoas na terra, vocês deixaram de fazer para mim. E ele vai dizer: apartem-se de mim e sejam lançados no lago de fogo. O Senhor está nos chamando para a obediência, irmãos. Vamos viver uma vida em santidade. Aquilo que a gente não viveu no ano de 2024, que ficou para trás, é uma nova vida agora, uma nova vida em santidade. Vamos começar o ano na presença do Senhor. E vamos ter mais obras esse ano. Vamos honrar mais o nome do Senhor. Que a gente não se glorie nas nossas capacidades, mas sim nas nossas fraquezas. Porque aí sim o amor dele vai se aperfeiçoar em nós, irmãos. Amém? Eu creio que essa palavra do Senhor ministra no meu coração para a gente iniciar esse ano. Não uma palavra de conforto, uma palavra de vitória, mas nós já temos a vitória, nós não precisamos dela. A vitória está em Cristo. Se você quer ter uma vitória em qualquer área da sua vida, coloque o Senhor Jesus na frente. Ele vai te dar a vitória. A vitória não está nas suas capacidades, mas está nele. Que a gente possa viver a obediência. Pois lembre-se, sem obediência ninguém verá o Senhor.
Diz lá em Hebreus: sem santidade ninguém verá o Senhor. Então quem te busca vem a obediência. Hoje é o primeiro culto do ano. Glorifica a Deus por este tema. E a gente vai perseverar neste tema da santidade nos próximos 3 cultos. E que o Senhor ele possa estar ministrando ao nosso coração sobre obediência, sobre santidade. Que Ele possa ministrar em nós um coração que se humilha na presença dEle. O que adianta a gente ser exaltado pelas pessoas, a gente ser exaltado pelo mundo, mas o Pai dizer para nós: você não está aprovado, não vale a pena, irmãos. E vamos ver a obediência, que não se engane. Muitos púlpitos hoje estão lotados de pregadores que fazem a plateia aplaudir, fazem a plateia gritar, mas a plateia está caminhando a passos largos do inferno. Então, sempre quando vocês forem ver uma pregação, que seja uma pregação que prega a palavra do Senhor e gera arrependimento. Se você vir aqui na igreja e sair do mesmo jeito que você entrou, não sair confrontado, tem algo de errado. O Senhor quer ministrar em nós um coração santo. E não é tempo de brincar, não é tempo de brincadeira, é tempo de obediência, irmãos. Tempo de arrependimento. Amém? Vamos estar orando para a gente finalizar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te glorificamos, Senhor, nós te agradecemos por este momento, Pai. Estar aqui na sua presença. Eu agradeço ao Senhor pela vida de cada irmão que está aqui, Pai. Eu peço que o Senhor venha derramar, Pai, um coração contrito, Pai, um coração arrependido, Pai. Em nome de Jesus, venha gerar, Pai, arrependimento. Venha gerar cura, Pai. Venha gerar transformação, Senhor Jesus. Quebra aqui, Pai, todo hábito de pecado, Senhor Jesus. Quebra toda a raiz de iniquidade aqui no meio da tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Quebra todo coração duro, todo coração egoísta. Quebra toda a religiosidade, todo o comodismo, Pai. Não adianta virmos na igreja e vermos uma vida do mesmo jeito. Tem que haver mudança, tem que haver transformação, Pai. O Senhor está nos chamando para a obediência, Pai, para irmos atrás dos perdidos, irmos atrás daqueles que estão, Senhor, afastados pelo pecado, que nós possamos ser luz nas trevas, Pai. Nós possamos colidir com o mal e vencer, Pai. Pois a tua igreja avança, a tua igreja progride, e as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, Pai. Eu oro, Senhor Jesus, em especial pelo meu amigo Gerson, Pai, que hoje ele fez uma cirurgia, Senhor, ele teve uma fratura. Nós clamamos pela vida dele, Pai, que ele possa ter uma ótima recuperação, Senhor Jesus. Uma recuperação abençoada. Abençoe ele, a sua mãe Simone, Senhor. E que eu creio que profetizo em nome de Jesus que daqui a uns dias ele vai estar aqui, Pai, louvando e adorando o Senhor, Pai. É o que nós pedimos, Pai, que o Senhor leve em paz cada irmão que está aqui e que o inimigo não roube essa semente. No nome do Senhor Jesus, meu Pai. Amém. Irmãos, vamos nos pôr de pé. A glória de Deus. Vamos fechar uma corrente de oração. Vamos dar as mãos